Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes por estar aqui. Convite do pastor Joseildo, que nos permitiu estar aqui. Graças a Deus conseguimos chegar depois de um dia de trabalho. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para cada coisa. E existe um motivo para estarmos aqui nessa noite. Quando o pastor ele tinha me convidado uma primeira vez, não pude estar presente devido ao meu horário de trabalho. Eu trabalhava das 3 da tarde até a meia-noite. E não era possível estar presente nos cultos de semana. Mas hoje eu louvo a Deus, porque o Senhor é aquele que muda a situação do emprego para que a gente pudesse estar junto cultuando a Deus. E é motivo de muita alegria nós estarmos aqui cultuando a Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor ele prepara tudo para as nossas vidas. E quando o pastor ele falou para mim sobre o tema que era para a gente estar falando, o tema dessa campanha, o Senhor ele começou a incomodar o meu coração e eu comecei a me perturbar pensando o que eu vou falar para a igreja. Mas o Senhor, ele, com toda a maneira dele de trabalhar, o Senhor ele falou aos nossos corações através do tema que foi passado nessa noite. Eu queria ler com os irmãos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu queria ler alguns versículos antes, a partir do versículo de número 16, para a gente já entrar no contexto dessa leitura. E eu queria já dizer para os irmãos, não existe nada impossível para o Senhor. Aleluia. Não existe nada difícil para o nosso Deus. Assim como o irmão falou aqui nessa noite, que a mãe dele estava sem uma igreja para congregar, mas o Senhor ele abriu uma porta, aleluia, mostrou um lugar para ela congregar e hoje ela está ali congregando em nome de Jesus. Aleluia. E percebam, meus irmãos, que tudo aquilo que o Senhor desejar para as nossas vidas vai acontecer. Amém. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para se cumprir nas nossas vidas vai acontecer, porque as palavras do Senhor elas não voltam para trás. Eu creio, Pai. A palavra de Deus diz assim, os irmãos que acharam digam amém. Amém. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E estando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não são lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-os dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as vergões, e logo lhe foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. E nós vemos aqui que a história do apóstolo Paulo e o motivo ao qual ele foi preso. Percebam que ele acaba ali sendo preso
por simplesmente expulsar um espírito imundo, simplesmente tornar fracasso alguém que estava lucrando com a vida de outra pessoa. E por causa disso ele foi preso. E aí eu já consigo entender nessa noite que existem certas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que elas são para direcionar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente não entende, mas as coisas que acontecem no nosso dia a dia são coisas que servem para nos direcionar para aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, quando nós voltamos o texto, no versículo que nós lemos, o versículo de número... Versículo de número 18, diz que Paulo ele se perturbou. Imaginem só, Paulo estava indo para a oração, Paulo estava indo para a igreja, e no caminho daquela sinagoga existia uma jovem que estava com um espírito demoníaco. E essa jovem com espírito demoníaco, ela começava a falar, olha lá, ali vão servos do Deus Altíssimo. E aqueles apóstolos, eles começam a se questionar e a se perturbar com aquilo que está acontecendo, e eles expulsam aquele espírito que estava naquela jovem. Um espírito de perturbação, um espírito que estava causando incômodo naquela jovem. E os seus donos, como ela era uma escrava, os seus donos, ao saber disso, os seus donos eles falam, poxa, nós perdemos a nossa fonte de dinheiro. Imagine só, eles precisavam de dinheiro, mas eles acabaram perdendo a fonte do seu dinheiro. E por causa disso eles levaram aqueles homens até a praça. Imaginem que eles levam aqueles homens a um centro público e eles começam a falar com os magistrados, com aquelas pessoas que fazem um julgamento na cidade e falam, olha, esses homens aqui, eles estão fazendo aquilo que é contra os nossos princípios. Eles estão fazendo aquilo que não pertence à nossa cultura romana. Eles acabam fomentando, eles acabam fazendo com que aqueles homens sejam acusados injustamente. E nós vemos a reação daquilo que acontece com a multidão no versículo de número 22. A multidão ela se levanta unida contra eles. Então a multidão ela começa a falar, olha, é um absurdo isso. Olha o que aconteceu no nosso meio. Esses homens vêm aqui, eles começam a ensinar costumes desconhecidos e eles acabam com o lucro daqueles homens, e a multidão ela começa a se perturbar ali. E aqueles juízes, aqueles homens magistrados, eles pegam e eles rasgam as vestes dos apóstolos, eles rasgam as vestes de Paulo e de Silas, numa praça pública, no meio de uma grande multidão. Eles rasgam as vestes de Paulo e de Silas e eles começam a fustigar ele com varas e começam a açoitá-los. Imaginem só, a gente talvez quando era criança apanhava dos nossos pais com uma cinta, com uma vara de roseira, com uma vara de São Jorge, e já doía porque estava com roupa. Imagina eles com uma vara apanhando ali, nus. Eles estavam ali sofrendo. Alguns historiadores eles falam que todas essas varadas, todas essas açoitadas, elas entravam na carne do apóstolo Paulo, entravam na carne de Silas e faziam vergões, que faziam machucados onde o sangue escorria. Eles ficaram tão irados que começaram a açoitar Paulo e Silas. E depois de muitos açoites, eles pegam e levam eles para a prisão. E percebam um detalhe que foi recebido, o versículo de número 24. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Não era qualquer prisão. Eles não estavam numa cela comum. Imaginem só alguns filmes que nós assistimos. Nós vemos que as pessoas, quando ela arranja uma briga na prisão, ela vai para uma cela solitária. Ela vai para uma cela estreita e fica num determinado lugar, apertado, onde ela não consegue nem se mexer direito. Agora imaginem que Paulo e Silas eles estão no cárcere interior. Talvez numa cisterna, talvez num ambiente fechado, com seus pés totalmente amarrados junto ao tronco. Não se sabe se eles estavam deitados, se eles estavam de pé, mas eles estavam com seus pés amarrados contra o tronco. Aleluia, Pai. Às vezes, na visão humana, nada iria acontecer. Às vezes, na visão do homem, eles iriam perder as suas vidas no dia seguinte. Ou talvez depois de alguns dias, eles iriam perder ali as suas vidas. Mas para Deus existe um propósito. Às vezes passamos por momentos de sofrimento, às vezes passamos por momentos de lutas, mas tudo tem um propósito. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. E Paulo e Silas eles estão ali naquela prisão, mas eles não se deixam desfalecer pelas
situações que eles se encontram, eles não se deixam desfalecer por terem sido apanhados, por terem passado a vergonha de estarem nus e por estarem amarrados em uma cela solitária, presos pelos pés. Percebam que eles começam a fazer algo diferente. Versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. E eu acredito que eles não só oravam e cantavam, mas eles falavam: olha, Deus é bom. Olha, graças a Deus nós estamos aqui. Aleluia, graças a Deus por glória essa a Deus. situação. Imaginem só os outros presos. Esses caras são loucos. Eles estão agradecendo porque estão presos. Eles estão agradecendo porque eles apanharam. Eles não estão batendo bem na cabeça, não. Mas Paulo e Silas, eles falam: vamos fazer um culto aqui. Vamos orar, vamos cantar. E como o irmão falou, pode ter 2 ou 3, mas o Senhor ele estava no meio. Tinha apenas 2 ali, mas o Senhor ele estava contemplando a oração e o louvor dos seus filhos. E eu tiro uma lição aqui para os nossos dias. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos passando, nós não devemos cessar de orar a Deus. Nós não devemos cessar de louvar ao nosso Deus, porque é Ele que nos salvou. Quando nós vamos para o Salmo de número 113, nós vemos que aquele povo ele louvava a Deus. Percebemos que o Salmo de número 113, ele era louvado em memória à libertação do povo do Egito. E eles louvavam assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor os seus servos. Por que eles falavam isso? Porque eles não eram mais servos dos deuses do Egito, mas eles eram servos do Deus Altíssimo. O Senhor tirou aquele povo do Egito e eles louvavam porque o Senhor havia tirado eles daquela situação. E Paulo e Silas eles começam a fazer um culto na prisão, numa cela de segurança máxima, numa prisão que talvez haviam vigias, haviam escoltas ao redor, mas eles estavam cultuando a Deus. E o versículo 26 ele diz o seguinte: que sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Às vezes tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que vai movimentar todos ao nosso redor. Às vezes a gente tem que passar por um processo para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas possam ver a glória de Deus nas nossas vidas. Mesmo sem a gente entender, mesmo passando por um momento de sofrimento. Mas o nome de Deus ele vai ser glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus, Pai. Eles estavam machucados. Eles estavam talvez envergonhados por ter passado um vexame em praça pública. Mas eles louvam e oram a Deus. E o Senhor ele responde. O Senhor ele responde a oração do filho que ora. Ele responde a oração do servo que clama. E quando ele responde a oração, ele provoca um terremoto a ponto de que todas as celas se abrissem. Não foram apenas algumas, mas foram todas. Todas as celas elas se abriram. Inclusive as correntes que estavam nos pés daqueles homens. As correntes nos pés de Paulo, as correntes nos pés de Silas, elas se abriram. E eu começo a imaginar, eu começo a entender o primeiro milagre que acontece ali naquela cela. Percebam que quando o carcereiro, ele chega lá, ele fala: eu vou me matar. Eu vou me matar porque todo mundo fugiu, o imperador não vai acreditar em mim. Eu vou me matar antes que alguém me pegue e me mate, ou eu seja condenado à morte. Mas Paulo ele chama aquele carcereiro e fala: olha, vem aqui porque ninguém fugiu. E o que eu enxergo nesse texto? Eu creio que além de cantar e além de orar, Paulo e Silas eles estavam pregando para aqueles presos. Paulo e Silas fizeram uma obra ali naquele presídio. E às vezes a gente não entende a situação como eu falei no começo. Mas o Senhor ele cria situações para ter encontro com pessoas. Cria situações para que o nome dele seja glorificado. Foi necessário Paulo e Silas serem açoitados. Foi necessário eles serem acusados injustamente, para que eles entrassem na prisão, para poder pregar para todos aqueles criminosos. Imaginem só, se nós voltarmos no texto, o início do capítulo 16, o versículo 11, versículo 12, diz que eles foram para Filipos. Filipos é a cidade onde eles foram presos. E se nós puxarmos, de acordo com alguns historiadores, Filipos era uma cidade conhecida, era uma cidade grande. Então existiam pessoas de vários lugares morando ali naquela cidade.
Da mesma forma, haviam todos os tipos de criminosos, havia os charlatões, havia os enganadores, os estelionatários, havia os abusadores, e todos eles estavam presos naquela prisão. Mas Paulo e Silas, eles pregaram para aqueles homens. E aqueles homens, com suas algemas soltas, com as celas abertas, eles não fugiram. Eles não deixaram, eles não escaparam daquela prisão, mas eles permaneceram lá, submissos, sabendo que eles tinham um compromisso com a sociedade e eles precisavam pagar aquele compromisso. E percebam que quando nós vamos para o versículo de número 30, versículo de número 29, fala que ele saltou para dentro da prisão, o carcereiro ele salta para dentro da prisão, trêmulo, ele salta assustado e ele se prostra perante Paulo e Silas. E ele faz um questionamento: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aqueles apóstolos, eles enxergam mais uma oportunidade de pregar o evangelho. Talvez no período que eles ficaram ali presos, talvez não se sabe ao certo se foi apenas um dia ou se foram alguns dias, mas naquele período que eles ficaram presos, nós vemos que talvez o evangelho estava sendo plantado, talvez a sementinha estava sendo plantada no coração daquele carcereiro. Talvez aquele carcereiro, quando ele saía do trabalho, ele voltava para a sua casa, a sua família comentava: olha, tem uns homens aqui na cidade que eles estão pregando boas novas, eles estão pregando coisas diferentes. E talvez aquele carcereiro não entendia, mas quando ele viu um terremoto abrir a cela dos presos, e ele viu o milagre de nenhum preso escapar, ele falou: olha, verdadeiramente este é o Deus verdadeiro, verdadeiramente este é o Salvador. E ele se prostra perante os discípulos, perante os apóstolos, e ele fala: o que eu tenho que fazer para me salvar? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém. E nós vemos aqui que eles pregam a palavra para todos da casa do carcereiro. Imaginem só, meus irmãos, Paulo, quando nós voltamos o texto aqui e nós vemos Paulo, Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo ele teve uma visão. E na visão apresentava-se um varão da Macedônia que rogava: passa para a Macedônia e nos ajuda. Se nós pegarmos o versículo anterior, a leitura anterior, versículo de número 7, falam que eles intentavam ir para um lado, mas o Espírito Santo falava: vocês vão para o outro lado. Aleluia. Às vezes a gente não entende, o Senhor ele nos guia por caminhos que nós não entendemos. Mas o Senhor Jesus ele tem um propósito. Aleluia. E o Senhor Jesus ele tinha um encontro com uma família em Filipos. O Senhor Jesus ele tinha encontro com a família daquele carcereiro. Às vezes sem entender, mas o Senhor Jesus ele mudou todo o plano. Eles eram pessoas que estavam com seus ouvidos atentos, eles estavam com as suas vidas atentas a ouvir a voz do Espírito Santo. Tanto que eles seguem a voz do Espírito Santo, eles não vão para Bitínia. Eles não vão para a região que eles pensavam ir, mas sim, pelo contrário, eles vão para Macedônia. É interessante que de diversas cidades que eles passam, eles decidem ficar em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, como está dizendo no versículo 12. Eles decidem ficar em Filipos. E ali em Filipos eles têm um encontro com o carcereiro. Todas as vidas que passaram na mão do apóstolo Paulo, todas as vidas que passaram por eles, tiveram um encontro com Cristo. Às vezes nós não entendemos a maneira do Senhor Jesus trabalhar, mas o Senhor Jesus, ele tem a forma dele para trabalhar. E se nós nos aprofundarmos, meus irmãos, e olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que aquele homem, ele era um homem perseguidor da igreja. Atos capítulo 9. Percebam que ele pega cartas junto ao Sinédrio. E ele fala: olha, eu vou para Damasco para poder perseguir aqueles cristãos que estão lá, pregando contra o judaísmo. Eu vou para Damasco porque lá eu vou perseguir aqueles que estão indo contra o nosso caminho. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que no caminho de Damasco o Senhor Jesus tem um encontro com Paulo. E se eu pudesse dar um título para essa noite, para esse texto que nós estamos falando,
nós podemos dizer que o Senhor Jesus ele é especialista em marcar encontros. Aleluia. Ele é especialista em marcar encontros. Talvez nós não entendemos porque nós estamos aqui nessa noite. Talvez nós não entendemos porque não tem mais irmãos aqui nessa noite. Mas o Senhor ele marcou encontro com as nossas vidas. O Senhor ele marcou encontro com as nossas vidas aqui nessa noite. Aleluia. E o Senhor Jesus ele se encontra com Paulo no caminho de Damasco. Oh, glória. Paulo ele vê uma luz resplandecente, ele ouve uma voz e ele ouve o próprio Senhor Jesus falando com ele. Paulo, por que você me persegue? Por que você me persegue, Paulo? Até quando você vai lutar contra os aguilhões? Até quando você vai lutar, Paulo? Imagino eu que Paulo já estava ouvindo falar daquele evangelho e aqueles aguilhões furavam Paulo dia a dia, furavam Paulo todos os dias. Ele falava: poxa, nem faz sentido. Será que eu não estou indo contra? Talvez na mente de Paulo já existia alguma semente plantada no caminho que ele deveria seguir, mas Paulo ele perseverava ali duro. Paulo estava como Faraó, com o seu coração endurecido. Ele não estava deixando a palavra do Senhor entrar. Mas o Senhor Jesus ele tem um encontro verdadeiramente com Paulo. E Paulo se converte ao cristianismo no caminho de Damasco, através de um encontro. O Senhor Jesus transforma a vida de um homem, que é um homem responsável por pregar o Evangelho, em grande parte no continente europeu. Em grande parte o apóstolo Paulo ele pregou o Evangelho no continente europeu e começou a viajar, e começou a buscar, e começou a plantar as igrejas, e começou a trazer o Evangelho para os nossos dias. Quando o Senhor Jesus ele quer, ele nos encontra. O Salmo de número 139 ele nos fala que se eu subir até o mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no Sheol, se eu fizer a minha cama numa cova, ali o Senhor também está. Não existe como nós fugirmos da mão do Senhor. Não existe como nós fugirmos da presença do Senhor. Porque quando Ele quer, Ele nos encontra. Quando o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas, não adianta nós fugirmos. O irmão falou que veio do Pernambuco. Mas se ele não tivesse encontrado Jesus no Pernambuco, o Senhor ia vir atrás dele, aqui para São Paulo. E ele ia encontrar o Senhor Jesus ia ter um encontro com ele. Nas nossas vidas não é diferente, meus irmãos. Nas nossas vidas não é diferente. E percebam, voltando para o texto, ainda mais a transformação que aconteceu na vida daquele homem, daquele carcereiro. Jesus tem um encontro com o carcereiro. Jesus tem um encontro com os presos. O carcereiro ele leva Paulo e Silas para a sua casa. Aquele mesmo carcereiro que talvez estava na praça, acompanhando as chibatadas, acompanhando os açoites, é o mesmo carcereiro que limpa as feridas, limpa os vergões das costas de Paulo. Houve perdão naquela noite, houve perdão naquela madrugada. Aquele carcereiro que acompanhou toda aquela cena, todo aquele vexame acontecendo, é o mesmo carcereiro que vai lá com todo cuidado, passa o bálsamo, passa o pano, cuida, limpa, trata das feridas. Quando o Senhor Jesus ele nos encontra, Ele cuida das nossas feridas. Quando o Senhor Jesus ele nos encontra, existe transformação de vidas. Quando o Senhor Jesus ele nos encontra, existe salvação nos nossos lares. Talvez nós estamos aqui e nós pensamos muitas das vezes: poxa, mas Deus poderia salvar os meus parentes. Poxa, tem um parente meu que Deus poderia ir de encontro. E o conselho que eu quero trazer nessa noite: não cesse de orar. Aleluia. Não cesse de orar, porque através da sua oração, através da sua adoração a Deus, o Senhor pode visitar aquele parente. O Senhor pode encontrar aquele parente que está perdido, que talvez está com o coração endurecido e não consegue se achegar à presença de Deus. A salvação ela chega na casa do carcereiro. A salvação ela chega na família do carcereiro. E eu quero contar para os irmãos também mais uma cena onde o Senhor Jesus ele encontra uma família, onde o Senhor Jesus ele encontra uma mulher que talvez não poderia nem ser considerada como família, que por incrível que pareça, passou pelo mesmo processo de Paulo, passou por uma situação talvez de um tremor, de um desmoronamento. Quando nós vamos para o livro de Josué, capítulo 2, nós vemos a história de Raabe, uma prostituta que foi escolhida pelos espias para se abrigarem. Os espias que estavam indo visitar a cidade de Jericó, que poderiam escolher qualquer casa, qualquer lugar para se abrigar, eles escolhem a casa daquela prostituta.
eles escolhem a casa de Raabe. Mesmo não sendo israelita, mesmo sendo uma prostituta, este foi o lugar onde o Senhor preparou para que aqueles espias estivessem. Mas quem foi Raabe? Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 5, nós vemos que Raabe dá descendência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imaginem só, através de uma prostituta que teve um encontro com Deus, veio a descendência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através de um milagre nas muralhas de Jericó, através das quedas das muralhas de Jericó, houve salvação para a vida de Raabe e de toda a sua família. Nós vemos que toda a sua família é salva. Capítulo 6 de Josué diz que toda a sua família é salva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele usa situações adversas, meus irmãos, para salvar as vidas. Por mais que possa parecer difícil, por mais que possa parecer impossível, por mais que seja sofrido, que seja dolorido, mas Deus, ele usa situações adversas quando ele quer de encontro a uma alma perdida. Às vezes nós não entendemos, muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas o Senhor, ele trabalha da maneira dele, e é do jeito dele. Mesmo que seja necessário destruir uma cidade para salvar uma vida, os planos de Deus, eles não vão falhar. Os nossos planos vão falhar. Existe um provérbio que fala que muitos são as preparações do coração do homem, mas o Senhor que dá a palavra final. E nessa noite o Senhor, ele tem um encontro com as nossas vidas, e Ele quer dizer que Ele quem dá a palavra final das nossas vidas. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor, ele nos encontrou nessa noite e Ele tem a palavra final para as nossas vidas. Hoje é uma noite de encontros na presença de Deus. Se nós estamos aqui reunidos, é porque o Senhor tem um especial para tratar nas nossas vidas. E eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade e que os irmãos possam orar por nós nesse dia, possam continuar orando pelas nossas vidas, em nome de Jesus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.